princípio formaste a criação, por ela traído então, Verbo fez-se homem em salvação. Resgataste um pobre mero pecador, incondicional amor, deste o teu maior tesouro em cruz e dor. Nova criatura fizeste em mim, quebrantados tu transformaste-me. Eis-me aqui, todo o meu ser em teu querer, um vaso a ser moldado em ti. Sou por tuas mãos perfeitas, Senhor, és o tesouro em meu interior, de poder renascer, na vida eterna crer, porque maior riqueza não há do que viver pra te exaltar, Senhor, que sopra o meu respirar. Cumpro teu Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz, uma alegria nós estarmos aqui mais um tempo, mais uma manhã para nós refletirmos, estudarmos sobre a palavra de Deus. Mais um dia bonito, Deus nos dá, uma semana especial, uma semana diferente, semana de Natal. Algumas pessoas já viajando, algumas pessoas, já estão se encontrando com as suas famílias, mas nós estamos aqui para a honra e para a glória do nosso Deus, para louvá-lo e para recebermos dele a palavra para as nossas vidas. Quero começar esse tempo aqui com vocês, para a gente iniciar fazendo a leitura do Salmo 84. E se você estiver aí com a sua Bíblia, convido você para abrir, para juntos nós fazermos essa leitura do Salmo 84. Salmo 84, que diz: Como é agradável o lugar de tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Sinto desejo profundo. Sim, eu morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontrou um lar, e a andorinha fez um ninho, e cria os seus filhotes perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. Quando passarem pelo vale do choro, ali se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Eles continuarão a se fortalecer, e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ouve a minha oração. Escuta, ó Deus de Jacó. Ó Senhor, olha com favor para o Rei, o nosso escudo. Mostra bondade ao teu ungido. Um só dia em teus pátios é melhor que 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ser porteiro na casa de meu Deus, a viver na morada dos perversos. Pois o Senhor Deus é nosso sol e nosso escudo. Ele nos dá graça e honra. O Senhor não negará bem algum àqueles que andam no caminho certo. Ó Senhor dos exércitos, como são felizes os que confiam em Ti. Como são felizes os que confiam no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Certamente nós seremos felizes enquanto nós termos essa convicção em nossos corações de que o Senhor Deus,
Ele está ao nosso lado, Ele está nos conduzindo as nossas vidas e guiando os nossos passos. E eu quero convidar você nessa manhã para se colocar em pé, e nós vamos louvar a Deus nessa manhã, nesse instante, com alguns cânticos. Mas antes eu quero orar, entregando esse tempo na presença de Deus, pedindo que Ele nos abençoe nesse momento, que Ele estenda aqui as suas bênçãos e a sua graça. Ó Deus, querido e amado Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Nós te louvamos e nós te agradecemos pelas suas misericórdias que mais uma vez se renovaram sobre as nossas vidas e que nos permitem, ó Deus, viver esse dia para a honra e para a glória do Teu nome. Nos permitem, ó Deus, desfrutar da Tua presença e desfrutar, ó Deus, da comunhão que nós temos uns com os outros aqui nesse lugar, na Tua igreja. E juntos, ó Deus, rendermos a Ti a adoração que é devida ao Teu nome somente. E nessa manhã nós estamos aqui para isso, ó Deus. Nós estamos aqui para Te louvar e para Te exaltar e para entregar, ó Deus, não apenas louvores com os nossos lábios, mas entregarmos o nosso coração no Teu altar, reafirmando mais uma vez que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, que nós confiamos em Ti e em Ti somente, que Tu és a nossa rocha, o nosso escudo, o nosso lugar de refúgio seguro, ó Pai. Por isso, ó Deus, nós Te pedimos que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que o Senhor nos inspire, que o Senhor abençoe a vida de cada irmão, cada irmã aqui no templo com a gente, cada irmão, cada irmã também que nos acompanha pela internet, e que o Senhor também abençoe e alcance aqueles que não estão aqui com a gente nessa manhã, que a Tua bênção recaia sobre essas vidas, sobre essas famílias também, na forma, Deus, de um desejo por Ti, na forma de um desejo por estar na Tua presença e desfrutar da comunhão com o Senhor aqui, no meio do Teu povo, no meio da Sua família, Deus, desse povo que o Senhor mesmo escolheu para Te adorar e para Te servir. Que assim seja, Deus, para a honra e para a glória do Teu nome. É a nossa oração no nome santo e precioso de Jesus. Amém? Então vamos fazer isso, vamos louvar a Deus, porque hoje é tempo de louvá-lo. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita o Seu Espírito, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e a Sua glória encherá este lugar. Hoje é tempo. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita o Seu Espírito, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e Sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita, e é Seu prazer cumprir o que nos diz, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e Sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar,
agora a gente vai cantar uma canção, acredito que, não sei se é do repertório dos irmãos ou se os irmãos conhecem, mas é uma música talvez um pouco antiga, desde o seu lançamento, mas que, né, teve certa visibilidade, certo espaço no meio da música cristã. Então, se vocês quiserem ficar à vontade, se sentar, para a gente aprender e para a gente incorporar o nosso repertório também. À noite nós vamos cantar no nosso culto de louvor e adoração a Deus, mas para a gente aprender e se acostumar com a letra, é uma letra simples, é uma letra de adoração, de louvor ao nosso Deus, que creio que quando a compositora a escreveu, imaginou o dia quando todas as pessoas se dobrarão diante do nome do Senhor Jesus e declararão que Ele é o Rei das nossas vidas, que Ele é o Senhor dos senhores. Vamos declarar isso. Eu posso ver as multidões prostradas aos seus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a Ti, Jesus. E em toda a terra um novo canto que exalta e glorifica a Ti, Jesus. E em toda a terra um povo santo que vive pra Ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para Ti. A majestade e as riquezas, tudo aos Seus pés, pois és Rei sobre nós, Senhor Jesus. Eu posso ver as multidões prostradas aos Seus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a Ti, Jesus. E em toda a terra um novo canto que exalta e glorifica a Ti, Jesus. E em toda a terra um povo santo que vive pra Ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para Ti. A majestade e as riquezas, tudo aos Seus pés, pois és Rei sobre nós. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para Ti. A majestade e as riquezas, tudo aos Seus pés, pois és Rei sobre nós, Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus, nós nessa manhã Te entregamos o nosso louvor e a nossa adoração, nosso coração, ó Deus, agradecidos pelo Seu amor, pela Sua graça sobre as nossas vidas, e certos de que é o Senhor quem nos conduz todos os dias, ó Deus. Agora nos inspira, fale aos nossos corações por meio da nossa reflexão também,
e que seja, ó Pai, um momento de crescimento, de edificação do Teu povo, para a honra e para a glória do Teu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje a gente vai continuar o nosso estudo a respeito desse projeto, dessa série de estudos que a gente tem se proposto. Semana passada eu não estava aqui, estava em viagem, e tivemos aqui um momento de reflexão, de estudo a respeito do Dia da Bíblia, né? A importância da Bíblia, a importância da Palavra de Deus para as nossas vidas. E hoje a gente retoma essa nossa reflexão a respeito desses elementos que a gente tem conversado, que a gente julga serem fundamentais para uma experiência saudável e transformadora na vida em comunidade. Então a gente iniciou, né, o nosso estudo falando sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, falamos sobre o Evangelho, sobre os sacramentos, sobre a adoração, sobre o discipulado. E hoje a gente vai falar sobre um elemento que é fundamental também para a vida em comunidade, que é o propósito da comunidade em si, que é a vida em comunhão. A palavra comunidade vem disso, de comunhão. Por isso que a gente vai falar sobre a importância da comunhão dos santos na comunidade local. Não é qualquer tipo de comunhão, não é uma comunhão aleatória, uma comunhão que a gente inventa, mas a comunhão das pessoas, dos discípulos de Jesus na igreja local. Então esse é o objetivo da nossa reflexão nessa manhã, entender a importância da comunhão dos discípulos e discípulas de Jesus na comunidade local, como expressão de amor e compromisso com o reino de Deus. Entender isso, a importância da comunhão na comunidade local como essa expressão de amor e compromisso com o reino de Deus. E é tão, talvez, estranho, né, a gente pensar que a gente vai falar sobre comunhão, enquanto a gente tem tão poucas pessoas aqui para falar sobre comunhão, sobre vida em comunidade, mas a gente deseja que o Senhor nos inspire as pessoas que poderiam estar aqui também a desenvolverem esse amor, esse desejo por estar em comunhão na comunidade local, com os nossos irmãos e irmãs, com outras pessoas, como forma de realmente expressar esse compromisso com a fé, com o Evangelho de Jesus. E quando a gente pensa em comunhão, quando a gente pensa em textos a respeito de comunhão, com certeza o mais clássico que vem à nossa mente é o Salmo 133, que a gente tem aqui escrito no nosso esboço. E alguém pode ler para a gente aí o Salmo 133, por gentileza? Vamos lá, gente, tá na folhinha, Tá na folha. Salmo 133. Isso que está na folhinha, gente. Não, é o Salmo 133. Então, Salmo 133, bem conhecido, bem interessante quando a gente observa, e muito bem explorado já. Certamente você já ouviu muitos sermões, muitas reflexões sobre esse salmo, sobre a mensagem desse salmo. E, como falei, esse talvez seja o texto bíblico mais rápido que vem à nossa mente quando a gente pensa em comunhão, sobre a importância da comunhão, expressa aqui nessa palavra união. E o próprio contexto
no qual esse salmo era cantado, quando as pessoas recitavam esse salmo, para o qual ele foi composto, inclusive, aponta para a importância dessa mensagem, que é a união e a comunhão dos irmãos. Esse salmo, segundo alguns estudiosos, faz parte de um bloco de textos conhecidos como salmos de subida, ou salmos de peregrinação. E esse bloco de textos, esse bloco dos salmos, é composto por 17 salmos, que vai ali do 120 até o 136. E esses cânticos, esses salmos, os salmos eram cânticos, eram cantados naquele contexto em que as pessoas peregrinavam, em que o povo de Israel peregrinava e fazia a sua jornada até Jerusalém para participar das festividades que estavam previstas na sua tradição. Então, quando o povo judeu de outras regiões distantes, de Jerusalém, quando eles iam até Jerusalém para prestar a Deus uma adoração específica ou participar de uma celebração específica, muitos deles cantavam esses salmos. Não apenas, e essa é uma das atribuições, a esses cânticos de subida, mas também é conhecido como cânticos de subida por alguns estudiosos entenderem que eram salmos que eram entoados à medida que o povo subia os degraus do templo. Então, a cada degrau, a cada espaço ali do templo, eles cantavam enquanto subiam até o templo para participar das festividades, das celebrações. Então, é nesse contexto aqui que está esse salmo, juntamente com outros, que falam da história, que falam da comunhão, que falam de como Deus agiu no povo de Israel. E esse texto especificamente, o Salmo 133, a gente observa o salmista, o autor desse salmo, muito feliz, muito, como posso dizer, muito à vontade, se a gente pode dizer assim, muito satisfeito, essa é a palavra que eu queria, muito satisfeito com aquilo que ele estava vendo. Ele estava sentindo um sentimento de satisfação em ver aquela união, em ver o povo ali reunido para aquela festividade ou para aquela celebração, quando o povo se reunia em Jerusalém. E o salmista ele observa que isso era muito bom, muito agradável, ver que o povo estava unido num só propósito, num só espírito. E esses elementos que o salmista utiliza para descrever o quanto isso é bom também correspondem àquilo que acontece quando a igreja, o povo de Deus, se reúne em comunhão. Então a gente não está pensando aqui apenas nessa ideia de comunhão do povo de Israel, do povo judeu lá no passado. A gente vê isso como uma extensão até nós, a igreja de Jesus, a igreja de Cristo, hoje, no século 21, em 2021, como essa bênção também se é pronunciada na comunhão da igreja, na comunhão dos discípulos de Jesus. E o salmista ele utiliza, duas imagens muito interessantes, muito ricas, para ilustrar como a união, que aqui a gente está trazendo como um componente indispensável para a comunhão. A gente não pode pensar a comunhão sem pensar na união. E como essa união é um elemento que traz vigor para a jornada das pessoas e as bênçãos para o povo de Deus. Essas duas imagens que o salmista utiliza, a ideia do óleo da unção. O óleo ele tinha algumas atribuições muito específicas na tradição do povo judeu, na história do povo judeu, tanto para investir de autoridade alguém, quanto para uma autoridade civil, como o rei, por exemplo, ou como uma autoridade religiosa, como um sacerdote, no caso aqui, a pessoa de Arão. Mas também o óleo tinha uma função, funções medicinais, funções de tratamento, funções de tratar feridas, tratar machucados. Então a gente vê essas duas imagens primeiro aqui, nessa ideia do óleo. O óleo precioso derramado sobre alguém que está recebendo autoridade. Aí a gente já tira uma interpretação aqui a respeito disso, de que na comunidade reside a autoridade de Deus. Na comunidade, na comunhão, na união ali, está presente a autoridade do Senhor. Deus ele está ali agindo na comunhão da comunidade. Mas ali também Deus ele está derramando apresentando uma forma de cura, uma forma de tratamento, uma forma de restauração das feridas das pessoas, do povo,
daqueles que estão ali. Ele vê o óleo como a comunhão, como esse óleo que trata as feridas, que trata os machucados. E ele usa também a imagem do orvalho sobre o monte Hermon e que desce até os montes de Sião. E é interessante, se a gente for ver, parar para analisar, lembrar um pouquinho da geografia bíblica, o monte Hermon está mais ao norte de Israel. O monte Sião ele está um pouco mais ao sul. E são, se a gente for pensar, são extremidades opostas, são disposições opostas. Estão localizados em direções opostas. Ele está falando que a união é como isso que une pessoas que estão distantes, locais que estão distantes. Na união ali presente, por exemplo, como uma bênção que recai sobre um lugar distante, como o Monte Hermon, estado Monte Sião, e se achega e chega até os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. Isso é o que a gente está lendo aqui. Nessa união mesmo de pessoas que estão distantes, quando elas se encontram, quando elas estão unidas num só propósito, ali Deus pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. A gente está falando sobre união, sobre comunhão, e um pouquinho mais à frente a gente vai explorar essas implicações da vida, da união, para o povo de Deus. Mas antes a gente precisa pensar nessas dimensões existentes, nas dimensões que existem a respeito da comunhão na comunidade de fé. Que é a primeira, a que a gente chama de comunhão vertical, a nossa comunhão com Deus. E a segunda, aquela que nós chamamos de comunhão horizontal, a nossa comunhão com o nosso próximo. Pensando que essas duas dimensões são fundamentais para uma igreja saudável e transformadora. A nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com o próximo. Então a gente vai pensar primeiro aqui nessa ideia da comunhão vertical, da nossa comunhão com Deus. Como a base, como aquilo que sustenta a nossa comunhão com o nosso próximo. Aquilo que dá sustento para a nossa comunhão com o nosso próximo. A gente já falou em outros momentos sobre como a igreja local ela é um reflexo da vida individual de cada um de nós. Como a vida em comunidade é um reflexo da forma como a gente vive na nossa individualidade. E uma das marcas que identificam a igreja é a comunhão com Deus, a busca por Deus, o desejo de se estar na presença de Deus para o adorar, para o servir, para o amar, para o ouvir. E nessa dimensão da comunhão que nós temos com Deus, nós desenvolvemos a nossa espiritualidade por meio das disciplinas espirituais que nós temos na nossa tradição de fé. Por exemplo, a oração, a leitura, o estudo da palavra, o jejum, disciplinas espirituais. A gente já falou sobre isso, a gente já conversou sobre isso. E semana que vem, nosso último módulo, a gente vai falar sobre espiritualidade novamente, sobre a importância da espiritualidade na vida da igreja, na vida em comunidade. E a espiritualidade, essa forma como a gente desenvolve a nossa fé, como a gente vive a nossa fé, é aquilo que dá base para essa comunhão vertical. Como que a gente nutre, como que a gente desenvolve a nossa comunhão com Deus, como que a gente sustenta a nossa comunhão com Deus. Pela oração, pela leitura da palavra, pelo jejum, embora seja uma disciplina que às vezes a gente deixa passar, mas é uma forma também de a gente manter uma comunhão com Deus. E outras disciplinas espirituais. A nossa comunhão com Deus é o que é o que a gente está falando aqui, que dá base, que dá sustentação para a nossa comunhão vertical. Aliás, horizontal. Horizontal. A comunhão vertical dá base para a comunhão horizontal. A gente precisa, então, entender que se a gente quer viver uma comunidade que preza pelos relacionamentos, quando a gente está falando de comunhão, a gente está falando sobretudo sobre relacionamentos também. Se a gente quer pensar numa comunidade que vive com relacionamentos saudáveis, onde as pessoas nutrem relacionamentos saudáveis, a gente precisa entender que, primeiro, a gente precisa ter um relacionamento saudável com Deus. Um relacionamento firme com Deus. Porque a forma como a gente se relaciona com o próximo também é um reflexo da forma como a gente se relaciona com Deus.
se a gente se relaciona com Deus. Isso é importante a gente pensar nesse ponto da comunhão vertical. Faz parte da comunidade, do ser comunidade, nutrir e desenvolver uma vida de comunhão com Deus. Por isso nós precisamos pensar nesse aspecto da comunhão vertical antes de pensar na ideia de comunhão horizontal, pois o fundamento da nossa comunhão com os nossos irmãos e irmãs da comunidade está diretamente ligado à nossa vida com Deus, pois Deus é a inspiração para uma vida de comunhão. Se a gente pensa no nosso conceito, na forma como a gente crê em Deus, na forma cristã como a gente entende Deus, Deus ele é uma comunidade. Deus ele existe em uma comunidade de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus ele não existe sozinho, embora seja um, ele vive em 3 pessoas. Deus ele existe em comunidade. E nós, como criados à imagem e semelhança de Deus, Deus ele colocou isso em nós. Que nós vivamos também em comunidade, que a gente não viva isolado, que a gente não viva sozinho. Quando a gente lê lá em Gênesis 2,18, Deus dizendo, não é bom que o homem esteja sozinho, a gente já vê ali um indício de que Deus deseja que os seus filhos e filhas não caminhem só. Embora o texto ali aponte para o princípio de uma companhia afetiva e familiar, é nessa condição primária de comunhão, a família, que já se revela o desejo de Deus para uma vida em comunidade. Nós, quando nascemos, já estamos inseridos em uma comunidade que é a família. Nós existimos porque 2 pessoas que nutriam uma comunhão entre si nos trouxeram a vida. Pensa, a gente já nasce por causa de uma comunidade, por causa de uma relação, de um relacionamento. E quando a gente nasce, a gente já direto começa a fazer parte de uma comunidade, essa comunidade primária que a gente entende que é a família. Então, a gente não tem como escapar dessa dimensão da vida de relacionamentos, de se relacionar com pessoas, de viver em comunidade. Seja essa comunidade nas diferentes expressões. Mas se a gente está pensando aqui em igreja, a gente tem que dar um certo valor para aquilo que a gente pensa a respeito da comunidade de fé, da vida em comunhão com os nossos irmãos e irmãs. Da mesma forma, Deus, que existe em uma comunidade de 3 pessoas distintas, porém iguais em essência, nos traz a vida para nós vivermos em comunidade. Deus ele nos trouxe a vida através de Cristo Jesus. E essa vida que Ele nos oferece é para ser vivida de forma coletiva e comunitária, a exemplo da própria existência trinitária de Deus. Por isso que a gente precisa pensar, né, e não nutrir, né, não dar espaço para o tipo de pensamento, não, eu sou igreja. Sozinho ninguém é igreja. Você não é igreja sozinho, ninguém é igreja sozinho. Você é igreja quando você está com outras pessoas que também são igreja. Aí sim você é igreja. Mas essas pessoas que se justificam, não, eu sou igreja, para não estarem na igreja. Não, você não é igreja, porque você não está com outras pessoas que são igreja. Você é igreja quando você está em comunidade, quando você está com outras pessoas. E é importante a gente pensar, né, essa ideia de ser igreja com outras pessoas, que também não existe mais uma ideia e um modelo estabelecido a respeito, né, do que é essa igreja, do que é essa comunhão, do que é essa relação comunitária dos discípulos de Jesus. A gente, na nossa experiência, a gente tem uma definição específica dentro da nossa tradição, dentro da nossa herança, do que é ser igreja. Mas a gente precisa também pensar em outros modelos que estão surgindo e que são tão legítimos quanto, a respeito do que é ser essa comunidade de discípulos, em outras expressões, em outras formas, né, que são diferentes da forma como a gente vive, da forma como a gente herdou, mas que são tão legítimas quanto. Mas se a gente pensa aqui na nossa realidade, a gente precisa pensar na nossa realidade, olhar para o nosso celeiro, a gente tem uma forma de ser comunidade, a gente desenvolve uma forma dentro daquilo que a gente estabelece, daquilo que foi estabelecido para nós enquanto igreja, da forma como a gente deve viver essa vida em comunidade, né? Seguindo tudo aquilo que a gente herdou, tudo aquilo que está dentro dos regulamentos da nossa denominação e afins. Mas, para a gente pensar, né, que
Ser igreja hoje, né, não é apenas um modelo instaurado e solidificado que se cristalizou ao longo dos anos. Existem diversas formas de ser igreja hoje em dia, de ser comunidade de discípulos de Jesus. Deus quer 3 pessoas diferentes, mas o mesmo em essência, nos inspira a ter uma vida de comunhão com o Pai, pois Jesus, o Filho, nos abriu o caminho para esse Pai. E pelo Espírito Santo agindo em nossas vidas, nós podemos viver uma vida justa e santa enquanto aguardamos com expectativa a vinda do Filho que virá buscar a sua igreja, o seu povo. Esse povo que vive em comunhão diária com o Pai e que reconhece a sua total dependência dos cuidados de Deus para com seus filhos e filhas. Na nossa relação de comunhão com Deus, nessa relação de comunhão vertical, a gente está afirmando isso. Que a gente crê que a gente não está desamparado, que a gente não está largado à nossa própria sorte nesse mundão. A gente tem alguém que sustenta a nossa vida, alguém que conduz os nossos passos. E por isso, e para isso, para que a gente entenda quais são esses passos, essa direção que Deus nos dá nesse mundo tão caótico que a gente vive, a gente precisa manter essa comunhão com Deus. A gente precisa manter essa vida diária, buscando a direção e a orientação de Deus para aquilo que a gente vai fazer. Porque se a gente crê, né, ok, Deus existe, Deus ele me sustenta, Deus ele conduz, mas eu não busco para saber como eu devo viver, eu não busco para saber qual direção eu devo tomar. Isso não é muito diferente de quem, né, vive a própria sorte. A gente precisa se dedicar a ouvir a Deus, a ouvir a direção de Deus, o sussurrar de Deus ao nosso ouvido, nos dizendo para que direção nós devemos seguir, quais decisões nós devemos tomar. Isso a gente faz por meio da oração, isso a gente faz por meio da leitura, da reflexão na palavra. Por isso que a gente precisa ouvir isso da parte de Deus, sobre como a gente pode, como a gente deve nutrir a nossa comunhão com o Pai, a fim de que a nossa comunhão com os nossos irmãos e irmãs esteja solidificada, esteja firmada num propósito verdadeiro, no propósito do Senhor para o seu povo. E aqui eu tenho uma frase do Felipe Yancey, num livro que ele escreveu chamado Igreja, Por que me importar? É um livro muito interessante, né? Quero em algum momento trazer também um estudo a respeito desse livro, porque a reflexão dele é muito interessante a respeito do porquê que a gente precisa se importar com a igreja, por que é importante a vida em comunidade, para o desenvolvimento da nossa fé, para o desenvolvimento da nossa espiritualidade, da nossa jornada com o Pai. E nesse livro ele diz o seguinte: o cristianismo não é uma mera fé intelectual interna, ele só pode ser vivido dentro de uma comunidade. O cristianismo não é apenas uma fé, uma religião, uma espiritualidade que a gente assimila de forma racional, que a gente entende dogmática e teologicamente a respeito dos conceitos, a respeito de uma história, a respeito de uma espiritualidade, de uma ação e de uma intervenção divina no mundo. Não basta a gente crer com a nossa razão, de a gente entender racionalmente. Qualquer um é capaz disso. Qualquer um é capaz de entender isso de forma lógica, racional, talvez não tão racional, visto que a fé cristã, né, trabalha com elementos, né, não tão racionais do ponto de vista filosófico e científico, mas não basta a gente entender com a nossa mente, entender de forma intelectual a respeito daquilo que a gente crê. A gente precisa viver isso. E a gente vive isso não de uma forma individual, a gente não vive isso de uma forma solitária. Porque se a gente tenta viver isso de uma forma individual e solitária, significa que a gente não entendeu o que é a fé cristã. Significa que a gente não entendeu o que é o propósito da igreja. Significa que a gente não entendeu quem é Deus, uma vez que Deus existe em comunidade. A fé cristã, a fé em Jesus, ela só pode ser vivida dentro de uma comunidade, pois ela só faz sentido dentro da comunidade. Ela só faz sentido dentro de uma vida em comunhão com os nossos irmãos e irmãs, dentro daquilo que a gente está chamando de igreja, dentro das mais diversas expressões do que é ser igreja. Por isso que a gente precisa pensar, né, o quanto a gente vê isso na nossa vida, em pessoas que a gente conhece, que
estão envolvidas e reafirmam esse discurso: não, eu sou igreja, eu sou cristão à minha maneira, eu vivo a minha fé, faço as minhas orações em casa, né? Não, eu leio a Bíblia, né? Quantos de nós já ouvimos essa justificativa? Não, eu oro em casa, eu leio minhas orações, eu ouço um pregador na internet, está tudo bem. Desculpa, não está tudo bem. Não é assim que funciona, não é assim que Deus estabeleceu para que a gente viva a nossa fé. A gente precisa viver isso na vida em comunidade. Mas a comunidade precisa entender isso também. As pessoas precisam entender isso também. Nós que estamos aqui precisamos entender isso. Entender que isso começa nessa comunhão vertical. Que isso começa nessa vida por buscar a Deus, por entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E aí, então, a gente chega nisso que a gente quer pensar e que talvez seja a nossa maior preocupação, nessa ideia de comunhão horizontal, nessa ideia de relacionamentos, de união, das pessoas estarem na comunidade de forma presencial, se possível, sempre que possível. Como consequência de uma vida de comunhão com Deus, é natural que nós desejemos viver em comunhão com os nossos irmãos e irmãs que estão trilhando a mesma jornada de fé que nós. E isso é o que nós fazemos na vida em comunidade. O que estamos chamando aqui de comunhão horizontal. Deus que existe em uma comunidade se manifesta na vida em comunidade em que seus filhos e filhas vivem. Eu quero ler aqui de novo o Salmo 84, os 2 primeiros versos. Como é bom, como é agradável o lugar de tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Sinto desejo profundo, sim, eu morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e com todo o meu ser aclamarei ao Deus vivo. A gente leu esse salmo no começo, né? E foi intencional a escolha dele. Aqui a gente tem uma maturidade espiritual e isso faz parte da nossa fé. A gente sabe que Deus ele não habita mais em templos como o nosso, como outros. Deus ele não faz a sua habitação mais em lugares, em espaços religiosos. Deus ele habita onde o seu povo se reúne. Aqui na ideia do Salmo 84, o salmista está pensando, né, na ideia do templo em Jerusalém, em como ele gostava, assim como a gente vê no Salmo 133, de estar ali, de se agradar na presença de Deus, manifesta ali naquela celebração, manifesta ali no templo, mas também na comunhão que ele podia viver quando o povo estava reunido. Embora esse salmo, o Salmo 84, não esteja no bloco dos salmos de peregrinação, nos blocos de subida, é bem provável que o salmista ele também esteja observando essa realidade. Quando o povo está ali reunido, ele vê a comunhão de Deus ali manifesta na comunhão do povo, naquela celebração. Deus ele existe em uma comunidade e ele se manifesta na vida em comunidade. Por isso que não basta a gente manter uma relação vertical apenas, porque Deus, como a gente lê no Salmo 133, ele manifesta, ele pronuncia a sua bênção quando o povo está reunido, onde o povo está reunido. Claro que Deus ele não vai te abençoar, não vai deixar de te abençoar se você, né, não estiver na igreja, se você não estiver aqui nesse momento na igreja. Deus ele vai te abençoar onde você estiver. As bênçãos de Deus são pela graça do Senhor, são pela graça e não um jogo, né, não por um jogo de troca, né? Se eu estou na igreja, Deus me abençoa. A gente não está falando nessa categoria aqui, mas a gente sabe que quando a gente está em comunidade, quando a gente está em comunhão com o Senhor, a gente experimenta de bênçãos que sozinho a gente não desfruta, que sozinho a gente não experimenta. A bênção de se relacionar com outras pessoas, de ter pessoas se preocupando com você, de ter pessoas perguntando como você está, de ter pessoas dispostas a atender às suas necessidades, te ajudar na caminhada, dizendo você não precisa sofrer sozinho. Essa é uma expressão daquilo que a gente entende ser comunidade. Pessoas não estão caminhando sozinhas, por quê? Porque Deus
não abandonou essas pessoas, Deus ele não nos abandona, mas porque também as pessoas que estão ao nosso lado estão nos ajudando a caminhar, estão nos dando suporte, estão nos ajudando a carregar os fardos. E eu penso que essa é a forma como Deus ele manifesta de forma material, de forma palpável o seu cuidado, através das pessoas que Ele coloca na nossa vida, através das pessoas que Ele coloca no nosso caminho, sobretudo nas pessoas que Ele nos coloca nas nossas vidas quando nós estamos vivendo em comunidade. Como que Deus age na vida das pessoas? Através de outras pessoas, através de pessoas que Ele coloca nas nossas vidas. A gente pode usar a seguinte lógica: Deus, que existe em 3 pessoas distintas, mas que continua sendo um só Deus, estabeleceu um povo que é feito por diferentes pessoas, de diferentes culturas, de diferentes nações, de diferentes origens e de diferentes tamanhos, cores, idades e gêneros, mas que são um só corpo, batizados com um mesmo Espírito e que adoram a um só Deus, o mesmo Deus. Todos nós, nas nossas mais diversas qualidades, nas nossas mais diversas formas, nós fazemos parte de um mesmo corpo. Nós fazemos parte de uma mesma família, de um mesmo povo. Por mais diferente que nós sejamos, por mais diferente que apesar das diferenças que a gente tem a respeito da compreensão, a respeito de Deus, a respeito da teologia, o que é mínimo perto, se a gente pensa nessa categoria de que nós somos batizados em um mesmo Espírito e que nós adoramos um mesmo Deus, que nós temos um só Salvador, como diz o hino, né? Um só rebanho, um só pastor, uma só fé e um só Salvador. Isso que a gente crê, que apesar das diferentes linhas teológicas, apesar das diferentes tradições teológicas, a gente crê no mesmo Deus, a gente crê num só Deus, nesse Deus revelado em Cristo Jesus. Então, se a gente pensa nisso, se a gente pensa que nós somos um só corpo, se nós pensamos que a gente faz parte de uma mesma família, por que a gente, né, e não que isso aconteça, mas pelo menos não deve acontecer, né, é a lógica, penso eu. Se a gente é uma família, se a gente é o mesmo povo, se a gente faz parte de uma família, vamos pensar na ideia da família. Se a gente é uma família, quando a gente tem a nossa família mesmo, a nossa própria família, a gente se preocupa com o outro, a gente se preocupa com os membros da nossa família, a gente se preocupa com as pessoas, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos pais, com nossos tios. Família tem esse senso, né? Tem essa ideia, por ser uma comunidade de pessoas que têm um elo que as une, de se preocupar, de querer cuidar. Se a gente coloca essa lógica, se a gente atribui essa figura à vida da igreja, da mesma forma, se a gente pensa que nós somos uma família, nós que somos unidos, nós temos um elo também que nos une, que é o mesmo Espírito, que é o mesmo propósito, que é o mesmo Salvador, o mesmo Deus. Da mesma forma, a gente também precisa desenvolver esse senso de preocupação e de cuidado, de ajudar o outro a carregar o fardo, de ajudar o outro na jornada de fé, de ajudar o outro na sua peregrinação espiritual. Cada um de nós temos as nossas dificuldades, e cada um de nós temos, como pode dizer, elementos que nós podemos colocar à disposição do outro, caso o outro tenha um certo déficit nesses elementos, nessas questões. A ideia de mutualidade, ajuda mútua. Eu te ofereço aquilo que eu tenho de mais e que você tem de menos, e você oferece a mim aquilo que você tem de mais e que eu tenho de menos. Essa ideia de comunidade, essa ideia de viver em união. A comunhão horizontal, essa comunhão entre as pessoas, entre nós e as outras pessoas, é um reflexo da forma como Deus existe no mundo. Uma comunhão de 3 pessoas diferentes, com talentos e chamados distintos, mas que servem ao mesmo Deus e que são unidas por um mesmo Espírito. E essa comunhão tem um fundamento indispensável e insubstituível, que é o amor. Quando a gente pensa nessa ideia de mutualidade, de colocar à disposição do outro aquilo que eu tenho de mais e que ele tem de menos, a gente só faz isso quando a gente entende essa ideia do amor. Que o amor ele é o que fundamenta, o amor é o que inspira, o amor é o que motiva a gente a fazer isso.
Jesus ele deixou muito bem claro quais eram os mais importantes mandamentos. Ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Se a gente observa esses dois mandamentos aqui que Jesus deixou, a gente vai ver as duas relações, a relação vertical e a relação horizontal. E Jesus ele coloca o elemento fundamental, o elemento primordial nessas duas relações, que é o amor. Amar a Deus e amar ao próximo. Por isso que se a gente pensa na nossa relação vertical com Deus, a comunhão com Deus, a gente não pode pensar nessa relação com Deus se a gente não pensar na nossa relação de amor. Que nós amamos a Deus, que nós amamos ao nosso Pai, que nós o servimos por amor, não por medo, não por barganha, não por culpa, mas que a gente o serve, que a gente o adora, que a gente mantém essa comunhão com Ele por amor e por amor somente. O fundamento para se ter uma comunhão tanto com Deus quanto com o nosso próximo é o amor. Sem o amor não existe comunhão em nenhuma dessas dimensões. Não é possível ter comunhão com Deus sem amá-lo na intensidade que Jesus está dizendo. Ou seja, com tudo que nós somos e em todos os aspectos da nossa vida, afetivo, racional, emocional e outros. Nós amamos a Deus, quando Jesus fala aqui que nós devemos amar a Deus de todo o coração, toda a tua alma, toda a tua mente, com tudo que a gente é. Não apenas no sentido da nossa afeição religiosa, da nossa tendência religiosa, da nossa tendência de espiritualidade, mas com tudo aquilo que nós somos, com todas as áreas da nossa vida, afetiva, racional, emocional, com aquilo que nós fazemos, através daquilo que a gente faz, através da nossa profissão, através dos nossos momentos de lazer, através dos nossos momentos de, dos hobbies que a gente gosta de ter. Deus, ele não é... Aliás, a fé não é um acessório que a gente coloca quando nos convém, um brinco, um colar, uma jaqueta, um óculos de sol, que a gente usa apenas quando a gente vai em lugares específicos, no caso, a igreja. Não. A fé em Cristo Jesus, nosso amor a Deus, deve ser real, deve ser expresso em tudo que a gente faz, em todas as áreas da nossa vida, não apenas naquelas que a gente escolhe, mas em todas, na nossa integralidade, de tudo que nós somos, de tudo que nós fazemos. Da mesma forma como recebemos o amar a Deus sobre todas as coisas como fundamental e mais importante, recebemos um segundo mandamento igualmente importante, que é amar ao nosso próximo. Amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Isso é o que Jesus está dizendo aqui, isso que dá base a isso que a gente está falando a respeito de comunhão, de vida em comunidade. Sem amor não existe comunidade. Sem amor não existe comunhão. Sem amor, a gente é apenas um clube social religioso. Se não tiver amor entre as pessoas, se as pessoas não desenvolverem relacionamentos baseados no amor, as pessoas estão apenas nutrindo um costume, um hábito religioso e não uma expressão verdadeira daquilo que Deus estabeleceu para a sua igreja. O amor deve ser o que fundamenta a nossa relação com Deus e com o nosso próximo. Sem amor, nós não conseguimos cumprir esse mandamento. Sem amor, nós não podemos ter comunhão com Deus. Sem amor, não podemos ser igreja. Somente com amor e pelo amor nós podemos ter comunhão com Deus e com o nosso próximo. A igreja é e deve ser um ambiente de comunhão, mas não uma comunhão qualquer. Deve ser uma comunhão fundamentada no amor. A comunhão que Cristo nos ensina e nos inspira a ter. A comunhão que reparte os fardos, que reparte o pão, que chora com os que choram e que se alegra com os que se alegram. A comunhão entre os irmãos é a expressão genuína da unidade em meio à diversidade, que é a expressão da existência trinitária de Deus. Essa expressão, unidade na diversidade. Nós somos pessoas diferentes. Nós somos pessoas com qualidades e características diferentes, com temperamentos diferentes, com histórias diferentes. Mas nós somos um ao mesmo tempo, um só corpo, um só rebanho, uma só igreja. Nós estamos unidos, apesar das diversidades. E daí o problema que a gente vê é que a gente quer
colocar as nossas diversidades acima da unidade. E esse é o grande problema que a gente vê nas igrejas e na igreja como geral. As igrejas que colocam a sua diversidade acima da unidade. Coloca as suas divergências, os seus posicionamentos teológicos diferentes, o seu entendimento diferente a respeito da Bíblia, a respeito de algum ponto teológico, acima dessa unidade que Cristo deseja que a gente tenha. Quando a gente olha lá João 17, a oração de Jesus: Pai, que os meus discípulos sejam um só, como eu e tu somos um só. Jesus, ele deseja essa unidade acima da diversidade e apesar da diversidade. Por isso que a gente precisa pensar nisso, enquanto igreja, que a gente, quando se torna cristão, quando a gente se converte, a gente não entra numa máquina, né, que padroniza todas as pessoas e a partir disso você é igualzinho, um robozinho, bonitinho, igual a todos os outros. Não. Deus, ele continua a agir em nós e agir nas pessoas depois da sua conversão, mesmo nas suas mais diversas qualidades, nos seus mais diversos temperamentos, nas suas mais diversas formas de enxergar o mundo. Claro que ele trata isso a fim de que isso se torne uma forma de glorificá-lo, a fim de que isso esteja orientado segundo a palavra. Mas muitas vezes a gente acredita, né, que a conversão é uma mudança de temperamento. Né? Uma pessoa que é muito melancólica, uma pessoa que é muito explosiva, uma pessoa que é muito, alegre. Isso não vai mudar. Deus, ele trata o nosso caráter, que é diferente do nosso temperamento. Ele muda o nosso comportamento, que é orientado a partir daquilo que a gente crê, a partir dos nossos valores. Né? Isso que a gente chama de caráter. Mas o nosso temperamento, às vezes nossa melancolia, a nossa ansiedade, muitas vezes, nosso desejo de querer fazer as coisas e tudo mais, nossa, né, proatividade em excesso, muitas vezes, né? Deus, ele vai tratar isso de uma forma que direcione para o caminho dele, para aquilo que é o desejo dele para as nossas vidas. Mas isso, né, ele trabalha, né, ele não muda, ele não troca, né, ele não padroniza, a fim de que todos sejam, né, um robozinho igualzinho, todos um ao outro. Deus, ele trabalha em nós, Deus, ele trabalha na igreja, e Deus, ele trabalha na diversidade, Deus, ele trabalha na unidade das pessoas, apesar da sua diversidade. Por isso que a gente precisa entender que a igreja, ela não é uma fábrica de padronização de pessoas. Né? A igreja é um lugar de tratamento do caráter, da vida. A igreja é um hospital, onde as pessoas são tratadas, são curadas, as pessoas têm seus machucados, as suas angústias tratadas pelo Senhor, pelo Evangelho, pela palavra, pelo Espírito Santo agindo. Por fim, a gente conclui pensando na ideia de comunhão como um elemento que cura, que renova e que fortalece as pessoas. A gente quer pensar nisso, pensando na ideia de que Cristo é o centro de toda a comunhão, tanto vertical quanto horizontal. Que Cristo é o elo que une as pessoas a Deus e que unem as pessoas entre si. Pensamos nisso afirmando que cremos que o sacrifício de Jesus nos garantiu a reconciliação com o Pai e que isso permite a reconciliação com o nosso próximo e a uma vida de paz e comunhão. E a gente vê isso na figura da cruz. A gente vê as dimensões da reconciliação e da comunhão que nós temos através de Cristo Jesus. A ideia de que a gente afirma e reafirma que Cristo, ele não veio apenas salvar nossa alma. Jesus, ele não veio apenas nos tirar do inferno. Deus, ele veio para tirar o inferno de nós também. O inferno da nossa vida, do nosso corpo, desse mundo. Por isso que a reconciliação, a ideia da redenção, ela é uma ideia integral, não apenas de uma ideia do pós-morte, de uma salvação, né, póstuma, mas é uma salvação que já começa aqui, que já é trabalhada aqui, que começa na nossa relação com Deus, que começa na reconciliação com o nosso Pai,
que começa na reconciliação com aquele que nós ofendemos com o nosso pecado, que nós agredimos com a nossa rebeldia. Cristo ele veio ao mundo, e a gente celebra isso nesse período, né, no Natal, que o Natal não é apenas uma história, né, aliás, o Natal, né, quando a gente celebra o Natal, a gente não celebra apenas pensando nessa parte da história, né, que Jesus nasceu. Ah, legal, Jesus nasceu. Não, a gente pensa, a gente conta a história inteira. Jesus ele nasceu por um propósito. Jesus ele nasceu, ele veio ao mundo para cumprir uma missão. A gente crê, né, e a gente celebra o Natal nessa intenção de que Cristo ele nasceu, ele veio ao mundo para nos reconciliar com Deus. E que essa reconciliação com Deus, ela abre portas e é o desejo de Deus para uma reconciliação com as outras dimensões da nossa vida. A nossa reconciliação com o nosso próximo. Se a gente está em inimizade com Deus, se a gente está distante de Deus, se a gente não recebe de Deus a orientação sobre a forma como a gente deve viver, a gente não vai nutrir, né, uma boa relação com o nosso próximo. Por quê? Porque a gente vai estar sendo orientado pelo pecado. Essa é a ideia da queda, né? Os seres humanos distantes de Deus não têm essa consciência de que existe um padrão, de que Deus deseja algo melhor, uma forma correta de se relacionar com as pessoas, de se relacionar com a criação, de se relacionar com a gente. Por isso que a implicação da nossa reconciliação com Deus, ela recai sobre a nossa relação com o próximo, sobre a nossa relação com a criação e sobre a relação com a gente mesmo, com nós mesmos. A reconciliação, a redenção, ela é integral. A ideia de que a gente crê nisso, a gente crê que o Evangelho é uma mensagem que redime, que restaura, que salva não apenas a nossa alma, mas que restaura e redime e que muda e transforma toda a nossa realidade. A forma como a gente se relaciona com o próximo, a forma como a gente se relaciona com a criação, com o mundo, e como a gente se relaciona com nós mesmos. A forma como a gente vive nesse mundo muda de forma integral, de forma total, quando a gente recebe a mensagem do Evangelho, quando a gente entende o que Cristo veio fazer nesse mundo. A comunhão, ela nos cura, nos renova e nos fortalece. A comunhão, ela traz cura para as nossas vidas. E por isso que a gente precisa pensar nessas duas expressões de cura através da comunhão. Deus, ele cura as nossas vidas através do relacionamento que nós nutrimos com Ele. Deus, ele trata a nossa vida. Deus, ele trabalha em nós. Mas Deus, ele também trabalha em nós, não apenas... aliás, existem situações que Deus ele vai trabalhar na nossa individualidade, na nossa relação individual com Ele. Mas existem situações que Deus ele vai tratar em nós, Deus vai curar em nós, através da comunidade, através dos relacionamentos, através da vida com outras pessoas. E assim a gente pode ser renovado, a gente pode ter a nossa fé renovada, nosso vigor renovado, por meio dessa comunhão com Deus e com o nosso próximo. E sermos fortalecidos, não apenas renovados, né, sentirmos novos, sentirmos bem, mas termos uma inspiração, uma força para fazer mais, para ir além, para viver e buscar essa comunhão, nessas duas dimensões. E levar outras pessoas a essa comunhão também, a viver essa comunhão, essas duas comunhões, a comunhão com Deus e a comunhão uns com os outros. Tal qual o povo de Israel se alegra com a vida em comunhão e união do povo, assim a igreja deve almejar e se alegrar na comunhão e na união dos discípulos e discípulas de Jesus. Muito se fala sobre a igreja como uma comunidade terapêutica, um lugar onde essas feridas são tratadas, onde ali Deus derrama esse óleo que cura. Essa ideia onde as pessoas elas se sentem bem, se sentem acolhidas, se sentem amadas. A demanda desse mundo, muitas vezes, e isso passa despercebido para nós, a demanda desse mundo, das pessoas, é se sentirem amadas, é se sentirem acolhidas. Isso é o básico, isso está no fundamento do que é ser igreja, uma igreja que ama, uma igreja que acolhe, uma igreja que cuida das pessoas.
O ambiente onde as pessoas chegam com as suas feridas, com seus machucados, com as suas dores, com os seus anseios, temores, e ali recebem o óleo da unção do Espírito Santo, que cura essas feridas, que trata os machucados, que alivia as dores e que cuida dessas mentes ansiosas e temerosas. Quando a gente observa essa realidade, né, que a gente enfrentou, mas que, né, de alguma forma ainda aflige algumas pessoas, muitas pessoas, a respeito da pandemia. Essa ansiedade, esse medo, esse temor. Na igreja, no povo de Deus, na comunhão com Deus, apesar do distanciamento, né, e das recomendações sanitárias, ali ainda assim, nessa comunhão adaptada para o momento, ali sim ainda Deus trabalha, livrando as pessoas desse medo, desse temor, dessa ansiedade, dessas feridas, dessa tristeza, dessa dor, pelo luto, pela perda de alguém, pelo medo de perder alguém. Deus, ele trata isso, Deus, ele trabalha isso. Na comunidade, na vida em comunhão, Deus ordena a sua bênção para o seu povo. Deus derrama a sua graça, Deus derrama do seu perdão. Deus realiza a transformação de vida através do Evangelho. E é na comunhão que Deus ordena a sua bênção, e é na vida em comunidade que Deus quer que os seus filhos e filhas vivam de forma saudável e transformadora. Por isso a comunhão é fundamental para que a nossa igreja seja uma comunidade saudável e transformadora. Por isso que a gente precisa desfrutar dessa comunhão, viver em comunhão, amar a vida em comunidade, servir a Deus em comunidade e fazer isso por amor. Fazer isso por amor a Deus, por amor ao nosso próximo. Então a gente pode experimentar essas bênçãos que Deus derrama sobre nós, quando a gente vive em união, quando a gente busca a comunhão, quando a gente busca a Deus nesse desejo de ter comunhão com Ele, e assim nós nos inspirarmos a termos comunhão uns com os outros e vivermos uma vida de forma coletiva. Amém? Dúvidas, questões, apontamentos, discordâncias, comentários? Uhum. Sim. Uhum. Sim. Sim. Existe um ponto, né, que até não abordei aqui nesse momento, né, existe outra justificativa, né? Existem os fatores que levam as pessoas sobre as quais as pessoas se justificam e que, por vezes, né, não sempre, mas em alguns casos, é compreensível, né? Às vezes algumas mágoas, alguns ressentimentos, né, por situações não tratadas ou situações mal tratadas. Nesses casos, né, a gente precisa observar com mais critério, né? É diferente dos casos que a gente pensa, né, se a pessoa não está vindo por birra, por, né, indiferença, né? Mas daí a gente pensa, né, o que aconteceu, quais foram essas situações que geraram mal-estar, e que precisa ser trabalhada. Não que a gente vai simplesmente deixar, né? Deus, ele coloca um dos ministérios da igreja é o ministério da reconciliação. Não apenas dessa ideia de que nós precisamos anunciar reconciliação, né, vertical entre as pessoas e Deus, mas a reconciliação entre as pessoas. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que buscam a paz, sobretudo a paz entre os irmãos na comunidade. Pois é. Uhum. Sim, exatamente.
Uhum. Exatamente. Exatamente. E daí a gente vê, a gente volta, daí a gente volta para nossa relação, né? Deus, se eu estou vendo um problema entre o meu irmão, entre minha irmã, entre, sei lá, uma família, e eu estou vendo ali, e eu faço parte dessa comunidade, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para ser um agente ali de reconciliação, de ação, de intervenção naquela situação? Então, isso é um papel, é um trabalho de todos nós. É um trabalho de cada um de nós. Uhum. Exatamente. Uhum. Sim. A resolução de... Sim. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. É, tem, tem esses casos. Uhum. Sim. Exatamente. Sim. E isso que, né, você falou, né? Essas pendências de relacionamentos, né, e de conflitos, né? Vamos colocar conflitos, que se arrastam por anos, por anos, por anos, né? Realmente é um fator que adoece a igreja. É um fator que adoece a igreja e que, se não tratado na raiz, na situação, né, gera esse ambiente. É um ambiente assim de desconforto, de insegurança, né, eu não sinto confiança nas pessoas, por exemplo, para me abrir sobre o problema. Muitas vezes, muitas pessoas não sentem essa confiança, né? E, claro, existem casos e casos, existem situações, não vamos generalizar, mas justamente por históricos de outras situações que foram sendo, né, que foram ficando e que geram um clima de desconfiança, de incerteza, de, sei lá, não me sentir à vontade. Então, né, não vou seguir minha vida longe, vou deixar quieto. Mas que isso também gera essa ponta solta que fica se arrastando e que fica... Então, assim, é uma situação que a gente precisa de muita sabedoria, muito discernimento de Deus. Se a gente não buscar a direção de Deus para resolver isso e querer resolver apenas para sanar um problema, uma demanda específica, não começa por aí. A gente precisa, né, resolver o problema de conflito lá porque isso está afetando o ministério da igreja. Não começa aí. A motivação nossa deve ser a gente entender que a vida em comunidade é mais do que as outras demandas da nossa igreja. Deve ser pautada em relacionamentos saudáveis, em relacionamentos amorosos, relacionamentos de mutualidade, mas que é um desafio, que todos nós temos enquanto igreja. Se nós desejamos ver essa igreja, como a gente está propondo, saudável e transformadora, a gente precisa começar a mexer nessas feridas, começar a tratar, colocar mertiolate na ferida, que, né, hoje em dia não dói tanto, mas, né, o mertiolate antigamente doía bastante, né, começar a tratar. Uhum. Sim. Uhum. Por isso, o discernimento é a sabedoria de Deus, né? Uhum. Sim. É. Mas que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Então, fica à vontade.
Sim. Uhum. Entender o problema, né? Sim, sim, não, sim, sim, sim. Uhum. Sim. Uhum. Sim, com certeza. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Uhum. É. Sim. Uhum. Sim. 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 Uhum. Sim. Sim. Com certeza. Com certeza. Amém? Irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos encerrar nosso tempo aqui. Lembrando, hoje à noite a gente tem o nosso culto, vai ser um culto especial, um culto de Natal, né, um culto celebrativo. E a gente convida você para estar aqui com a gente, chamar outras pessoas para estarem aqui com a gente também, sua família, seus amigos, seus vizinhos, quem puder, para estar aqui com a gente, né, celebrando esse tempo especial, esse momento especial. A gente vai ter uma recepção, uma confraternização depois, né, com os nossos irmãos e irmãs, para a gente celebrar esse momento também. Um momento especial de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos nos colocar em pé. Vou pedir para o nosso irmão, presbítero Valdomiro, fazer essa oração para a gente encerrar. Pode vir aqui à frente. Vou pegar o microfone aqui. A gente encerrar o nosso tempo aqui. Obrigado, irmãos e irmãs que estiveram aqui com a gente. Pode pegar, Valdomiro. Aqui, deixei aqui já. Também estiveram com a gente no Facebook. Deus abençoe a vida de todos e todas. Vamos orar. Oremos. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, te glorificamos por esse tempo, pelo dia de hoje, que é o dia do Senhor, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Abençoa cada um que está aqui, aqueles que não estão, cada ato deste culto, Pai, do culto da noite, que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós, perdoando-nos, guardando-nos e amparando em nome de Jesus. Amém. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe, um bom domingo para todos.